arrisquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? O pessoal teve um probleminha, mas agora voltou. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pastor Jorge já chegou. Bênção de Deus. A paz, pastor. Paz, minha querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, tá? Por o senhor ter aceitado esse convite e estar juntinho aí com a gente orando nessa madrugada. Amém, estamos aí. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou fazer uma oração inicial e aí depois a palavra é com o senhor, tá bom? Tá bom, minha querida. Amém. Então, Pai, neste momento, Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale aos nossos corações, Pai. Transforme a nossa mente, o nosso coração, Pai. Pai, estamos aqui mais uma madrugada, Senhor Jesus, porque temos sedes de Ti, Pai. Queremos aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Queremos, Senhor Jesus, poder expandir o Teu reino, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida do pastor Jorge, Pai. Pai, abençoe a casa dele, a família dele, Senhor Jesus. Pai, multiplique, Senhor Jesus, tudo que ele colocar à mão, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida dele, Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Também fico feliz de estar aqui com vocês nessa madrugada. Não é fácil, né? Mas é um momento muito bom, porque o silêncio se faz à volta e o coração está aberto, o Espírito Santo vai falando e a gente sabe o quanto é importante, que para Deus não tem horário. Tem para nós, mas para Deus não tem. Verdade. Então, eu separei aqui uma palavra que Deus tem falado no meu coração. Primeira vez que vou estar pregando sobre isso. Talvez nem seja assim uma pregação, mas uma pergunta muito séria que vem no meu coração essa semana.
E essa pergunta se tornou o tema dessa palavra. E o tema que é essa pergunta é: palco ou bastidores? Qual o melhor lugar para a gente estar? Que lugar que eu quero estar? Lá no palco ou nos bastidores da vida? Da igreja, do cinema ou da televisão? Então, vem me vendo a situação hoje, né, da correria para a fama, as pessoas querendo estar à frente, querendo aparecer, muita correria para o poder, e muita gente acaba esquecendo que para você estar à frente tem que ter pessoas atrás sustentando. Então, fez uma diferença aqui sobre o palco e o bastidor. O palco, por exemplo, é o lugar da luz, é o lugar do estrelato, é o lugar da fama, é o lugar onde você aparece, é o lugar onde você recebe aplauso, é um lugar que todo mundo luta por ele, pisa em alguém por causa dele, paga por ele, passa outros para trás para estarem lá, porque é um lugar que você fica famoso, é um lugar que você é conhecido, é o palco. Então é um lugar que realmente nós queremos estar lá. A luz é maior, né? Você aparece mais. Aí você vai olhar para os bastidores, você vê um lugar mais escuro, é um lugar onde ganha-se menos do que no palco, é um lugar onde o seu trabalho não aparece praticamente, ninguém te conhece, você não tem fama nenhuma, não tem poder nenhuma. Quem quer saber? Quem lida com instalação de luz, com cortina, com tapume, quem quer saber que quem está limpando, quem está organizando, quem está fazendo pintura, quem está por trás das câmeras? Ninguém quer saber. Mas o que todo mundo quer saber? Quem está fazendo fama. É quem está sendo aplaudido. Então eu escolhi um texto aqui, está aqui em 1 Samuel capítulo 6, para a gente discorrer um pouco sobre esses dois lugares, palco ou bastidor. Aonde eu quero estar, aonde eu preciso estar, aonde Deus quer que eu esteja. Qual o lugar melhor para Deus e para nós, tá bom? Samuel capítulo 6, versículo... Samuel capítulo 16, versículo 6. 16, 6 diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Então chamou Jessé Abinadebe e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este eu escolhi, o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tão pouco esse também Deus não escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos de Samuel, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E disse ele: falta o menor, que apacenta ovelhas. E disse Samuel para Jessé: envia, manda chamar. Ninguém vai comer nessa casa antes que esse menino chegue. Então ele mandou buscar e trouxe, era ruivo, formoso, semblante, de boa presença, e disse: Senhor, levanta e unge, porque é esse que eu escolhi. Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou para Ramá. Então eu queria, olhando para esse texto aqui, quando veio esse tema na minha mente, imediatamente pulou esse texto no meu coração. Porque Deus começou a falar comigo o seguinte: quando Deus pediu a Samuel, disse para Samuel: Samuel, eu quero que você escolha um rei. É o primeiro rei de Israel.
Você vai sair e vai na casa de Jessé, porque ele tem vários filhos, e você vai ungir naquela casa um rei para reinar sobre Israel. Então Jessé foi lá, e Samuel foi lá e falou com Jessé, Jessé, Deus mandou ungir um dos seus filhos. Certamente, Jessé foi lá e pegou os filhos famosos, ou os filhos de palco. Porque esses meninos que apresentaram aqui eram meninos de primeira linha. Eram rapazes estudados. E alguns deles eram do exército de Israel, tenente, coronel. Eram homens que tinham faculdade, que tinham estudo, conheciam a cultura de Israel, conheciam a cultura religiosa. Eram homens que trabalhavam na frente de guerra do exército de Saul. Aliás, é o segundo rei, Saul foi o primeiro. Então, Jessé foi lá e falou, olha, meus filhos estão aqui, esses filhos aqui é top. Esse menino é top, esse menino tem faculdade, esse menino está na linha, esses meninos são famosos. Deus vai querer um menino desse, Deus vai querer alguém que esteja aí na linha de frente, que está aparecendo na mídia, que está lá na frente do exército. Então, Jessé começou a colocar os filhos. Então, esse daí, cultura bíblica, cultura religiosa, conhece sobre política, tal. E Deus falou, não é esse. Passou outro, não é esse. Passou outro, não é esse. Caramba, como é que pode? Se Deus mandou escolher um rei, quem teria que ser o rei? Alguém que tem conhecimento de causa. Alguém que está ali por cima da carne seca. Alguém que está ali na frente dos holofotes de Israel, porque o povo quer alguém famoso. Alguém que conhece política, que conhece guerra, que conhece tudo. Mas Deus falou, não é nenhum desses. Então Samuel já ali, quase desistindo, disse, poxa, Jessé, não é possível que Deus se enganou, não pode, você não tem mais ninguém. Ah, tem sim. Quem? Lá no bastidor. Esse não aparece. Esse está lá, Davi, está lá cuidando das ovelhas. Ele está lá sustentando a casa. Ele sustenta esses irmãos aqui, a faculdade desses irmãos. Ele sustenta esses irmãos aqui. Então, manda chamar esse menino. Eu acredito que Jessé deve ter pensado assim, poxa vida, vai chamar esse menino cheio de estrume de ovelha, todo sujo, toda a roupa rasgada, de bota descalço lá no chão. Como é que nós vamos apresentar um menino desse, que é o mais novinho, o mais insignificante? Os estudados estão aqui, os capacitados estão aqui. Não é possível que Deus vai fazer um troço desse. Pois é, mas ninguém come, está aqui, ninguém senta na mesa antes de chamar esse menino. Porque nem eu sei se é ele. O Espírito Santo que vai testificar. Então Jessé foi lá e chamou no bastidor, abriu a cortina, espiritualmente falando, abriu a cortina, abriu as portas, lá no escuro do curral, e disse, Davi, dá um pulinho aqui, só para de bobeira aqui, para testificar que não é você, não tem condição, mas vem aqui só para Samuel não encher o saco. Então Davi chegou. Quando Davi entrou na sala, acredito eu que o coração de Samuel começou a tocar no peito. O que é isso? O Espírito está dizendo, é esse menino aí, é esse menino aí. Então eu creio que Samuel ter falado assim, não pode, não é possível. Olha, esse menino está sujo de vaca, de boi, de cavalo, de ovelha. Esse menino pequenininho, esse menino insignificante, olha os filhos capacitados. Não, você está vendo cara, eu vejo o coração. Você está vendo aparência por fora, eu estou vendo por dentro. Você está vendo capacidade humana, eu estou vendo capacidade espiritual. Você está vendo exaltação de pessoas que têm altos estudos. Eu estou vendo humilhação de pessoas que têm coração quebrantado. Então Deus não está olhando para o holofote. Deus está olhando aonde estão os seus servos, a qual Ele chama pelo nome. E levanta pela mão direita e diz, eu te chamei e te levantei e eu te enviei. Então naquele momento não teve como nem Jessé, nem Samuel e nem os irmãos. E a Bíblia está dizendo aqui que Samuel ungiu Davi no meio dos irmãos. Agora, Elza, imagine a cara daqueles irmãos.
Imagina aqueles irmãos dizendo, caramba, nós temos estudo, nós temos capacidade, nós temos cultura. A gente conhece tudo de arma, a gente conhece de exército, a gente está na frente de batalha com Saul, do lado de Saul. Nós somos soldados que caminham do lado do rei. Não é possível que o senhor vai levantar alguém que nem sabe mexer com arma, alguém que nem sabe mexer com exército, alguém que nem tem escolaridade direito, alguém que nem se veste direito. Esse menino está cheirando ovelha, está cheirando curral. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu não vou pelo cheiro, eu não vou pela roupa, eu não vou pela aparência, eu não vou pelo cabelo, eu não vou pelo dinheiro que tem no banco, nem pela fama que ele tem, nem por bom político ou bom soldado. Eu vou pelo coração quebrantado. Aleluia. Coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, quando veio essa frase, palco ou bastidores, vem na nossa mente humana o palco, todo mundo quer ser um ator de novela famoso, que quando sai na rua, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer namorar, todo mundo quer levar para casa, todo mundo quer ser um jogador famoso, porque ganha milhões de reais, está sempre na mídia, está sempre ali, qualquer comercial que um jogador famoso faz, é 300, 400 mil. Todo mundo quer estar em campo no lugar do Ronaldinho, no lugar do Neymar, não é verdade? Todo mundo quer ser aquele artista de cinema, o protagonista principal, mas ninguém quer trabalhar lá atrás, arrumando tapume, consertando luz, fazendo pintura nas artistas. Ninguém quer, porque é um lugar que ninguém conhece. Se você perguntar o seguinte, quem é o cara que trabalha, o cameraman? Ninguém sabe o nome. E os caras que vai lá, ninguém sabe. E os carpinteiros que faz lá a armação do palco, ninguém sabe o nome. Ninguém sabe nem de onde eles vieram. Mas deixa eu falar para você que está ouvindo aí. Olha só, não teria artista famoso, não teria ninguém no palco no holofote se não fosse o cara que arruma luz. Não teria som se não fosse o eletricista, o cara que trabalha no som. Não teria nem palco se não fosse o carpinteiro, o pedreiro. Então, para que os caras da frente sejam famosos, tem que ter os caras de trás. É assim também no exército. Os da frente ganham medalhas, os da frente são condecorados, mas eles não sabem que tem milhares de soldados lá atrás, que nem são lembrados os nomes, que fez com que aqueles da frente chegassem até lá. Então, eu acredito o seguinte, Deus, ele abençoa os da frente? Sim. Deus abençoa o estrelato? Sim. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas Deus jamais vai esquecer aquele lá no bastidor, que limpa os móveis, que limpa o chão para os famosos passar. Deus nunca vai esquecer aquele que faz o trabalho duro de limpar o banheiro, os artistas ir lá usar o banheiro, que limpa os estúdios, que limpa o camarim. Deus está de olho no coração, não no estrelato. Deus sempre vai olhar com o coração quebrantado. Esteja ele no estrelato, esteja ele no anonimato. Porque o homem vê aparência, mas Deus vê essência. E a essência é aquilo que está de dentro para fora. Enquanto que a aparência é de fora para dentro. Então, nessa madrugada, nós estamos aqui no bastidores da noite. Tem quase ninguém vendo. Normalmente, nós queremos fazer uma programação no horário nobre. Porque o horário nobre está todo mundo online. Quem está online agora? Algumas pessoas do bastidor que está aí nos ouvindo. Você que está nos ouvindo aí agora, que está nos vendo, você é gente de bastidores, tá? Por quê? Porque você poderia estar lá no horário nobre e você está aqui no horário da madrugada. Então, Elza, parabéns a você. Parabéns aí ao pastor Francisco, a pastora Cláudia, que Deus colocou no coração de usar o bastidor do horário para trazer essa palavra. Então, que essas palavras que são feitas na madrugada, no bastidor, sem fama, sem holofote, né, sem aquele milhares de pessoas vendo, ouvindo, mas aonde Deus está é o melhor lugar para se viver. E Deus está aqui também nesse momento. E eu creio que essa live ela pode estar sendo feita de madrugada, mas ela vai ser espalhada por aí, né, através do Instagram. Então, eu olhei também para Gideão.
Olha para Gideão, no momento de guerra, aquele alvoroço todo, Israel sendo atacado, ele ali no bastidor, né, malhando trigo no lagar, escondidinho, para não morrer, lá no bastidor mesmo, tentando salvar a família, e Deus chega e fala assim, eu te escolhi. Mas como você me escolheu? Eu estou aqui escondido, eu estou aqui com medo, eu estou aqui, sou o menor da casa, eu não sou ninguém, eu estou tentando salvar a minha pele, e salvar a pele da minha família, tentando aqui malhar trigo no lagar, nem em lugar de malhar trigo, lugar de uva, eu estou malhando trigo aqui. E Deus falou assim, olha rapaz, pode se levantar, porque foi eu que te chamei. Então Gideão saiu do anonimato, do bastidor, e foi ser governador de Israel, juiz de Israel. Mesma coisa Davi, saiu do bastidor, e naquele dia que ele foi ungido, ele voltou para o bastidor. Ele não saiu dali, ungiu e foi para o palácio, não. Ele voltou para o bastidor e foi continuar o seu trabalho. E Davi poderia falar, pai, olha só, já que me ungiu, agora eu sou o melhor de todos. Agora todo mundo tem que me respeitar, vou ficar sentado no sofá, todo mundo me serve, mando meus irmãos lá para o curral, porque agora eu fui ungido. Não, ele acabou de ser ungido e voltou para o curral. Ou seja, eu posso te ungir hoje, mas na hora de levantar, só eu sei. Ou seja, o mover de Deus vem quando Deus quer. Nós podemos fazer de tudo. A gente prepara a igreja, prepara o altar, coloca lenha, coloca o sacrifício, mas o fogo do céu só vem quando Deus mandar. Então eu acredito, Elza, que Davi ele voltou humildemente lá para o bastidor, ficou lá, e o próprio Deus foi preparando, foi trazendo, e quando Deus colocou lá, ninguém mais pôde tirar, porque quando Deus coloca, as pessoas podem até tentar, o capeta pode até tentar, mas é sustentado por Deus. Então Saul foi colocado por homens. Deus escolheu, mas quem pediu foi os homens. Então não resistiu até o fim, porque Deus rejeitou Saul. Mas quando Deus escolheu Davi, ninguém pôde. Davi só foi substituído por Salomão quando já estava no final da sua vida e morreu. Então nós podemos ter tranquilidade que, por exemplo, na igreja, tem os líderes de frente, os pastores de frente e muita gente nos bastidores que faz a obra acontecer. Então, às vezes, quando a gente sobe lá para pregar, nós temos a nossa água, nós temos lá já o louvor trabalhando, nós temos intercessores lá atrás intercedendo, nós temos os limpadores da igreja, os limpadores do templo, do banheiro, nós temos lá tudo funcionando lá atrás. Para quê? Para que quando você chegar lá na frente para pregar, está tudo sustentado lá atrás. Então, nós cremos o seguinte, não há posicionamento maior e nem melhor. Existe responsabilidade maior. Ou seja, o pastor ele é maior do que o obreiro do banheiro? Não. Então, qual é a diferença no nível de responsabilidade? Nem é nível de santidade, é nível de responsabilidade. Então, se nós tivermos isso no nosso coração, todas as pessoas da igreja serão tratadas do mesmo jeito, da mesma forma. Separando a hierarquia da responsabilidade, todo mundo está no mesmo patamar para Deus. Então, é muito triste quando alguns irmãos, quando algumas pessoas numa fábrica, numa firma, na igreja ou na família, lutam para ser o melhor, lutam para estar na frente, lutam para receber elogio. Nós temos nas igrejas um monte de crente golfinho. O que é o crente golfinho? Aquele crente que quando ele faz alguma coisa, você tem que dar um peixinho para ele. Ele faz uma papiata, dá um agradinho. Ele dá um pulinho, você dá um agradinho. Ele dá um pulinho, você dá um agradinho. O dia que ele dá um pulinho, você não dá um agradinho, ele para de pular. Ele para de trabalhar. Por quê? Porque ninguém me agradou, ninguém me reconheceu, ninguém me deu medalha, ninguém me elogiou lá na frente. Queridos, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos nossos corações essa noite como uma espada de dois gumes, dizendo para nós, não precisa de pulinho, não precisa de agradinho, não precisa de peixinho. O que precisa é o meu coração trabalhando para o reino de Deus. Lá na frente, no meio ou lá atrás. Lá em cima, no meio ou aqui embaixo. Aonde Deus me colocar, ali eu vou frutificar. Então, nessa madrugada, eu quero deixar essa palavra para vocês, para todos nós, dizendo, Davi saiu do bastidores, do curral, até o palácio.
Do curral até o palácio, houve uma grande estrada. Ele ainda teve que levar para os seus irmãos lá na frente de batalha, que eram os bons soldados que trabalhavam com Saul. Um dia o pai dele disse, olha, Davi, vai lá, leva queijo, leva leite, né, leva uma comida nas marmitex para os seus irmãos e para o rei Saul, dá um abraço neles lá. Então Davi foi tranquilo, né, levou, né, as marmitex, entregou ali e tal, e ali Deus já estava, tipo assim, o cenário estava preparado. Lá vai ter um gigante que você vai precisar enfrentar, mas você não vai lá como um soldado, nem como um guerreiro, você vai lá como um servo do Senhor. Então, às vezes, nós queremos usar 1 milhão de armas, mas não temos a arma principal. Coração nas mãos de Deus. Fé viva, fé forte, crendo que nós não somos nada, mas Deus é tudo. Ah, pastor, mas o senhor acha que Deus ali pegou aquela pedra e botou lá na cabeça do gigante Golias? Ele poderia até ter colocado, queridos. Mas no bastidor, Davi treinava. No bastidor, Davi ensaiava. No bastidor, Davi, ele fazia. Enquanto, por exemplo, quando um pastor estava cuidando das ovelhas no pasto e as ovelhas estavam comendo, o pastor não tinha o que fazer a não ser sentar e ficar aguardando e tomando conta do que vinha. Então eu creio que naquele momento que ele estava sentado, em vez dele ficar parado, olhando para o vento, fazendo o que não pode, olhando para onde não deve, ele ficava treinando com a funda, que é, no caso para nós hoje, a tiradeira. Então ele ficava treinando, botava uma latinha de coca lá e ficava treinando. De noite treinando. Ou seja, por que esse treinamento? Porque as ovelhas é sempre atacado por lobos, urso, leão. Então ele precisava estar atento para cuidar das ovelhas. Ninguém estava vendo, estava ele e as ovelhas e Deus olhando. Então Deus devia estar olhando para ele dizendo, esse menino, em vez de ficar deitado, dormindo o dia inteiro, né, olhando gibi, ele está aqui treinando, ele está aqui tocando harpa, me adorando no meio dessas ovelhas. Ele está aqui treinando, porque quando vier algum mal, algum inimigo atacar as ovelhas, ele sabe como defender. Então ele sabia. A Bíblia diz que uma vez o leão atacou e ele quebrou o leão no meio. Outra vez veio o urso e ele rasgou o urso no meio. Ou seja, quando Deus olhava, Deus via não só o coração quebrantado, como também a atitude de uma pessoa que não fica parado. Porque a gente tem hoje nas igrejas muita gente falando e pouca gente fazendo. Muita gente criticando e pouca gente arregaçando a manga dizendo, eis-me aqui. Então, Deus está procurando gente que se posiciona, gente que tenha fé e gente que toma atitude. Porque eu creio que duas coisas principais fazem um grande obreiro do Senhor. Fé, crendo que Deus está à frente, e atitude, crendo que eu tenho que fazer a minha parte. Então, Davi nunca estava pensando em ser um rei. Ele estava pensando em cuidar das ovelhas e alimentar a família. Cuidar das ovelhas, alimentar a família. Ou seja, eu preciso sustentar minha casa e eu preciso cuidar do sustento. Enquanto eu estou cuidando do sustento e alimentando a casa, eu estou treinando por uma eventual necessidade. Então, quando aquele gigante apareceu, Deus estava na frente dando coragem e fé, mas ele estava com a funda treinado a derrubar ursos e leões. Agora você imagine, Elza, nós fomos para uma batalha só com a fé. Ai, eu tenho fé que o capeta vai cair. Aí eu tenho fé que eu vou comprar essa casa. Aí eu tenho fé que Satanás vai correr de mim. Ah, meu irmão, não vai não. É fé e atitude. Atitude de oração, atitude de jejum, atitude da palavra de Deus, né? De ler a palavra de Deus, de buscar. Ah, mas não tem guerra nenhuma, eu vou ficar aqui assistindo novela o tempo todo. Não tem guerra nenhuma? Então vai para a oração, vai para a palavra, porque quando a guerra vier, eu estou treinado. Eu estou preparado para enfrentar. Então, quando o gigante apareceu, ele estava treinado. Ele estava treinado na fé, ele estava treinado na adoração, ele estava treinado com a sua mão. Então, quando ele olhou para o gigante, ele viu e falou, gigante, olha só, você é grande, mas não é 2. Você é grandão, mas meu Deus é maior. Por quê? Porque ele sustenta a minha fé
ele está no meu coração, mas eu também estou treinado para fazer a minha parte. Então, o bastidor treina. O bastidor está longe dos olhos do homem, mas está na presença do Senhor. Eu olho para José, fechando essa palavra. Não sei, meu tempo está acabando já, não está? Não, tá tranquilo. Ainda Tá, falta, acho eu olho para essa palavra, eu também lembro de José. Lembro de José que ele era um sonhador de bastidor, enquanto os irmãos eram famosos. Então ele era apenas um sonhador. E por ser sonhador, foi jogado numa cova, lá distante mesmo, no bastidor distante, onde ninguém iria ver. E ele ali naquela cova foi vendido como escravo, trabalhou nos bastidores do palácio, foi preso, trabalhou nos bastidores da prisão. E dentro da prisão, dentro do palácio, ele foi um mordomo. Dentro da prisão, ele foi um carcereiro de excelência. Então, enquanto está todo mundo preso lá, esperando marmitex, de noite, jogando porrinha, ou batendo boca ali, ele estava limpando a prisão, ele estava arrumando tudo, ele estava preparando. Então, quando olharam para ele, falaram assim, esse menino está preso. Esse menino está aqui, poderia, longe da família, longe do pai, longe dos irmãos, longe da sua nação. O que faz esse cara ficar animado limpando a prisão? O que faz ele dentro desse bastidor escuro, sua prisão escura, ele fazendo alguma coisa? É porque Deus no coração. E atitude para fazer a diferença, aonde Deus plantar, ali ele vai frutificar. Vai frutificar dentro de uma prisão? Sim. Frutificar como um mordomo no palácio? Sim. Neemias frutificou dentro de um palácio. E quando precisou dele, ele foi para frente de batalha. Então José se preparou. Quando chegou a hora certa, Deus falou, agora você pode ir para o palácio. Agora você pode ser governador, assim como Neemias também foi governador, Gideão foi juiz, assim como Davi foi rei. Ou seja, saiu do bastidor para o palácio, sem desejar o palácio. Qual era o desejo desses caras? Trabalhar, ter fé, servir a Deus, ser fiel e ser íntegro. Integridade é uma palavra que nós cristãos deveríamos ter essa palavra aqui na testa, né? Integridade. Não que sejamos santos 100%, mas que tudo que fizéssemos para o reino de Deus e não para agradar a homens. A tristeza nossa é que nós estamos sempre fazendo, dizendo, será que vai agradar? Será que vai me aplaudir? Será que vai me dar uma medalha? Será que vai me levantar, pastor? Será que vai me colocar na frente sentado no altar? Não, querido. Tudo que se faz para o reino, se faz para Deus. E tudo que se faz para Deus, no altar, no palco, no estrelato ou no anonimato, Deus tem honra, Deus tem galardão. Então, quando eu vejo Davi lá naquele palácio, quando eu vejo Gideão como juiz, quando eu vejo José como governador, Daniel, todos esses homens que estiveram dentro da cova, estiveram dentro da fornalha quente, esses homens não estão preocupados com o estrelato, com o palco, como sendo jogador principal, nem o artista principal. Ele está preocupado com uma coisa. Eu preciso ser íntegro, eu preciso ser um testemunho aqui nessa nação diferente, eu preciso mostrar que sendo escravo, ou sendo livre, ou sendo servo, eu sou do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, mesmo que você seja um escravo, haja como um livre. Escravo por fora, mas livre por dentro. Por quê? Porque a sua liberdade não está numa prisão, fora ou dentro de uma prisão. A sua liberdade está dentro do seu coração. Então, ainda que preso por fora, solto por dentro. Então, seja um escravo alegre. Seja um servo feliz. Trabalhe e faça tudo bonito para o seu patrão, ainda que você não seja reconhecido. Por quê? E para quê? Para que você sempre mostre que o Deus que está em você é um Deus de testemunho. Não é um Deus que murmura, que questiona, que aponta patrão, que julga o irmão, que julga pastor, mas é um Deus que faz de você ser o mesmo na frente, no meio ou atrás. Isso é integridade, isso é fidelidade, isso é honra a quem servimos. É muito bom o estrelato, é muito bom ser o jogador principal, o goleador da partida. Quando você sai, todo mundo te pega no colo. Né? É muito bom você sair na rua, todo mundo quer tirar selfie com você, porque você é a bola da vez. Isso é ótimo.
E seria uma hipocrisia falar que eu não gostaria disso. Claro. Qual pastor que não gosta quando ele termina a pregação e todo mundo diz, olha, fogo caiu. Deus bradou nesse lugar. A gente, não, foi Deus, foi Deus. Foi. Na verdade, o orgulho está aqui dentro. Não, foi eu mesmo, foi eu mesmo. Então, é bom, é excelente, não tem hipocrisia. Mas quando você chega diante de Deus, Deus fala assim, olha, abaixa a bolinha, porque eu é que fiz isso daí. Eu que te usei. É eu que estou na frente. Então, eu quero contar aqui um pequeno testemunho, para a gente fechar. Uma vez, o pastor, o nome dele é pastor Helder, estava contando para a gente que ele foi convidado por um pastor famoso a pregar no estádio. Esse pastor Helder não ia pregar, ele foi convidado para acompanhar ele. Aí ele estava lá, né, na tribuna, vendo o pastor pregar. Então ele disse que o estádio quase vinha abaixo. Quando o homem abriu a boca, era gente sendo curada, era gente sendo tratada, era fogo descendo, gente batizada no Espírito Santo, falando profecia. Ele disse que saiu lá daquele estádio impressionado, dizendo, esse é o homem. Esse é o cara na mão de Deus. Esse homem tem um privilégio, esse homem tem uma intimidade, esse homem, onde ele vai, todo mundo querendo tirar selfie, aquela fama. Aí ele foi dormir no quarto desse pastor, junto com o pastor. De madrugada ele levantou para poder beber água. Ele tá vendo um gemido. O que é isso, meu Deus? Gemido essa hora? Só tá eu e ele aqui. Quando ele abriu a porta do quarto do pastor, que ele olhou, o pastor estava estirado no chão e orando assim, Deus, me ajuda, me socorre, eu não sou nada, eu preciso do Senhor muito, eu sou o pior cara do mundo, eu não valo nada, eu sou um homem ruim, um cara que não presta, eu preciso, se o Senhor não me segurar, eu vou pecar agora, eu preciso do Senhor 100% na minha vida, senão eu faço besteira. Então o pastor Helder saiu dali falando, Deus, na frente de batalha, esse homem era uma luz, esse homem era um poder, mas no bastidor, esse homem é simplesmente deitado, chorando, com a cara no chão. Então ele pensou o seguinte, esse homem poderia ter ido deitar, feliz da vida, contando as maravilhas que Deus fez. Né? Olha o que eu fiz, olha como é que Deus me usa, olha como é que eu sou bom. Não. Esse homem estava no chão, chorando, e pedindo perdão e misericórdia, dizendo, Deus, se o Senhor não fizer nada, eu não faço nada, eu vou embora hoje, porque eu não sou ninguém, o Senhor me usa por misericórdia. Então, naquele dia, o pastor Helder disse que teve uma das maiores lições da sua vida. Deus é que nos usa, no bastidor ou no palco. Deus não está interessado se você está lá, ou se você está aqui, ou se você está ali. Deus está interessado que você esteja na presença dele. A presença de Deus não tem altar, não tem bastidor, não tem meia pedra e meio tijolo, não tem em cima do muro. Presença de Deus só tem um lugar, centro da vontade de Deus. Ele é tudo, eu não sou nada. Sem Ele, eu nada posso. Uma vez, Maria, os irmãos de Jesus chegaram, não, aliás, nem os irmãos de Jesus chegaram, não. Quando acabou o vinho, Maria foi lá e disse, acabou o vinho, Jesus, por que eu tenho com você, mulher? Não chegou a minha hora. Manda encher, tá. E a Maria falou, olha, faça tudo que ele mandar. Olha só, faça tudo que ele mandar. Não é que eu estou mandando, não. É que ele mandar. Por quê? Porque ele é Deus. E tudo que ele manda fazer, pode fazer e vai dar certo. Então a nossa dependência, Elza, e para todo mundo que está nos ouvindo nessa noite, nessa madrugada, é o seguinte, você pode estar no bastidores da vida, da igreja, da fama, do seu trabalho. Ah, mas no meu trabalho eu faço o pior serviço, eu estou na pior sessão. Olha só, faz com amor e carinho. Faz de coração. Porque ainda que o patrão não veja, ainda que o chefe não veja, tem um Deus que está te olhando. E Deus não olha a atitude das mãos, Deus olha a intenção do coração. Verdade. Qual é a minha intenção? Eu estou fazendo para que alguém veja e me dê mais salário? Eu estou fazendo que alguém veja e aumente, me dê uma vaga de gerente?
ou eu estou fazendo porque é a minha obrigação fazer e eu estou fazendo com amor, esteja alguém olhando ou não, Deus é o meu Senhor. Uma vez nós estávamos trabalhando na fábrica, de madrugada, nessa hora, 3 horas, 4 horas da manhã. Então, pagamos a luz da sessão e ficamos todo mundo sentado, batendo papo. E eu trabalhava limpando, varrendo. De repente, o supervisor chegou. Quando o supervisor chegou, que nós vimos que já estava muito em cima, eu catei a vassoura e comecei a varrer. Tipo, eu estou trabalhando. Ele falou assim, mas você está varrendo? Eu estou, sim, senhor, aqui, ó. Como é que você está varrendo com a luz apagada? Esquecemos de acender a luz. Então, passamos uma vergonha danada. Então, significa o seguinte, nos olhos da pessoa, ou nas costas da pessoa, eu tenho que ser o mesmo. Integridade é saber que eu sou um dentro da minha casa, sou o mesmo dentro da igreja, o mesmo no meu trabalho, o mesmo na rua. Não há diferença. Isso se chama integridade. Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar que eu estiver. Ah, mas me botou para limpar o banheiro da igreja. Limpa, cantando, louvando e adorando, como se você estivesse pregando para a multidão, como se Deus estivesse ali no banheiro com você, e está mesmo. Ah, mas por que só o fulano que prega e eu não? Porque Deus chamou ele para pregar, porque a sua hora vai chegar. Então não há questionar, apontar, julgar ou querer uma vaga que não é sua. Porque, aliás, a igreja nem tem vaga. A igreja tem ministério, tem chamado. Então, igreja tem lugar para trabalhar. Para quem? Para o pastor? Não, para o reino de Deus. Aleluia. Então, nessa noite, eu digo para vocês, com luz ou sem luz, com estrelato ou sem estrelato, com fama ou sem fama, faça para o reino que Deus está te olhando. Tá bom, queridos? Amém. Deus possa abençoar vocês, né, uma ótima madrugada aí, e sai daqui com o seu coração entendendo uma coisa, aonde você estiver, você vai frutificar. Muito pouco ou mais ou menos. O que importa é frutifica com a semente que Deus te colocou nas mãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, tá, Elza? Deus abençoe o pastor Francisco e a pastora Cláudia aí. Amém. Muito obrigada, senhor, tá? Mais uma vez, trouxe essa palavra abençoada aí pra gente. Tenho certeza que falou muito ao coração de todo mundo. No meu, tu falou demais. Cada madrugada é um aprendizado, né? Cada madrugada, Deus, a palavra de Deus ela é viva, então todos os dias a gente aprende. Todos os dias. Toda madrugada a gente aprende. É assim, é incrível. É incrível. Agora Isso é muito bom, né? É ótimo. Alimentar da palavra é maravilhoso. Mas eu sempre falo com as pessoas, né? Não somente, né, tá nessa oração da madrugada, mas é importante a leitura da Bíblia, né, a leitura da palavra e ter a intimidade. E a intimidade é ele e Deus, né? Que é muito importante. Isso, a oração da madrugada é apenas um complemento, né? Para a gente ser fortalecido ainda mais. Fantástico, tá? Fantástica essa ideia. Fantástico aí a igreja do pastor Francisco e pastora Cláudia. Eu glorifico muito a Deus por eles ser discípulos de excelência, né? E vendo a igreja tomar esse tipo de atitude, vendo vocês fazerem isso me alegra o coração como pastor, porque você vê que são frutos que passam pela sua mão e continuam frutificando aonde Deus plantar. Muita gente poderia falar, mas Rio Preto não dá mais nada, não. Não dá se Deus não estiver lá. Não dá se não tiver profeta lá, mas tem profeta lá. E olha aí o que está acontecendo. Glória a Deus. Recebo. Amém. Não, com certeza. Os pastores, a pastora Cláudia e o pastor Francisco, assim, são minhas bases espirituais, né? Eu agradeço muito a eles porque eles têm me conduzido a aprender mais, a buscar mais de Deus. E isso é para o meu crescimento espiritual, né? E isso é muito bom, muito gratificante. E te agradeço também porque eu lembro os primeiros cultos lá que eu fui na Shekinah, eu lembro que eu estava na cantina lanchando e o senhor falou assim, não, você ainda vai pregar muito o evangelho, você vai ser uma pregadora, você vai falar muito de Deus. E naquele momento eu só dei aquela risadinha assim, sem graça. E hoje eu estou aí, né, com a graça de Deus,
Ainda tem muito que Glória a aprender, Deus. mas mesmo assim, muito obrigada. Amém, glória a Deus. O profeta sempre vê o que o homem comum não vê. Então, ali, naquele momento, eu já estava enxergando isso em você. Mas é tipo assim, a gente lança semente e deixa ela germinar, enquanto outros vão jogando água e esterco, ela cresce e vai frutificar. Não tem como, não dá para fugir disso. Tá bom? Não, esse dia eu lembro e guardo na minha memória sempre. Aí eu Amém, glória a Deus. gostaria de pedir o senhor para fazer uma oração para gente. Amém. Que todos que estão aí na live aí, feche seus olhos agora e se veja, né, no bastidor da noite, mas aonde Deus está de olho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, que por essa oportunidade linda, maravilhosa, de pregar na madrugada. Nunca tinha feito isso, meu Deus, assim, dessa forma. Então a gente vê que essa pandemia, essa doença tem trazido tristeza a muitos lares, tem trazido desordem na economia do país, tem trazido confusão no meio da política, das autoridades. Mas eu creio em uma coisa, Pai, em toda essa confusão, em toda essa desordem, em toda essa pandemia, Deus não perdeu o controle. Deus tem colocado portas diferentes em nossas vidas para que a gente aprenda, cresça, amadureça e frutifique e compartilhe esses frutos. Que o Senhor continue conosco. Aqui, muito obrigado pela vida do pastor Francisco e a pastora Cláudia, pastores de excelência, que eu creio assim, vai crescer muito mais ainda, vai frutificar muito mais. Levantou esse fruto maravilhoso aí que é a vida da Elza. Quantos obreiros ali nessa igreja. Muito obrigado, Deus. E por tantos outros obreiros que a gente tem aqui na Ponte Funda, em Taboas, aqui em Valença, em todos os lugares, meu Pai, que o Senhor tem nos usado para levantar homens e mulheres de Deus, para fazer uma obra tremenda. E eu profetizo na vida desses homens e mulheres que estão vendo e ouvindo essa live. Receba essa profecia. Aonde você estiver, você vai frutificar. Sendo no altar, sendo num palco, sendo bastidores, aonde Deus te colocar, ali você vai frutificar. Porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos e te damos graças a Deus por essa linda oportunidade de pregar o teu evangelho na madrugada, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. Agradeço você ter topado aí, tá? Essa madrugada, trazendo essa palavra abençoada, tá? Desafio, tá? Eu imagino. Gostei muito. Gostei muito. Vou dormir feliz. Nem sei se vou conseguir dormir. É, a gente custa dormir um pouquinho, mas tem sido bênção, graças a Deus. Amém. Glória a Então, Deus. Deus abençoe. Obrigado, tá? amém. Aquela paz Obrigada. aí. Deus A abençoe paz. vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Muito abençoada. Meu Deus. Ó, muito obrigada a todos que estiveram aí juntinho com a gente. Mais uma madrugada. Amanhã tem mais convidado especial também. Então, espero todos vocês, espero que Deus tenha falado, né, com vocês através da vida do pastor Jorge e vamos continuar buscando, não somente na madrugada, mas na leitura da palavra, na sua oração, não podemos deixar de orar, de agradecer, de interceder, que é muito importante, né? E muito obrigada a todos. Muito obrigada, pastora Cláudia, pastor Francisco, que está aí juntinho com a gente nesse projeto, né? E sem a oração, sem a garra deles, né? O projeto, ele não sobrevive, né? Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Vou colocar um louvor, né, para finalizar.
Conhece uma escritura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não faz, ele está vendo todas as tuas lágrimas. Até amanhã.